Olá pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel. Na aula passada eu expliquei para vocês como se cria áreas de informação clicáveis, como essa daqui, né, que são muito comuns em sites como, por exemplo, da Globo.com, que você leva o mouse sobre e clica numa área de informação. Então você cria, né, você divide a tua tela em áreas de informação e nessas áreas você pode colocar vídeos, fotos e criar os efeitos que você deseja, né? Nós criamos isso usando HTML e CSS e hoje eu vou te mostrar como se otimiza o código CSS, tá bom? Vou pegar o mesmo código, assista aí no canal a aula anterior, onde eu ensinei, inclusive você pode baixar esse código lá no Google Drive. Você vai ver que tem a página principal, a página que gera aquela tela que você viu ali, é uma página HTML como essa. E aí você tem os containers criados aqui com a tag, os containers criados com a tag div, você sabe que podem ser criados também com tags mais novas da linguagem, né, como header, section, article e outras que eu vou explicar numa próxima aula. Mas aqui eu criei todos com a tag div, usando o atributo class, criando classes de tag div e utilizando também CSS, como você pode observar, né, nesses arquivos que você vai encontrar aqui. O que eu vou te mostrar agora é o seguinte: como é que a gente otimiza o código CSS? Porque se você observar, eu tenho um arquivo HTML, que é a página de abertura, que está ligada a um arquivo CSS, o arquivo config CSS. O arquivo config CSS é esse. E agora eu vou te mostrar como melhorar esse arquivo config CSS. Tem algumas maneiras para você fazer isso. Você vai observar que, por exemplo, div cabeçalho significa que eu estou configurando uma tag div do arquivo index.html, né, cujo nome de classe desse arquivo div, ó, pontinho, é cabeçalho. Então, se eu analisar lá no arquivo index.html, eu estou configurando esse div aqui, cujo nome de classe é cabeçalho. Então, eu estou configurando esse bloquinho. Aquela parte CSS ali está configurando, no caso, esse bloquinho que você está vendo aqui, tá? E aí a gente vê as configurações para esse bloquinho. A gente tem largura 1300, altura 200, cor branca, borda no superior de 1 pixel, sólida preta, borda inferior, né, bottom de 1 pixel, né? Agora, a gente tem em outros lugares também algumas repetições dessas configurações. Por exemplo, largura 1300 e cor de fundo branca, a gente tem também aqui, ó, no div caixa 1. Ó, no div caixa 1 a gente tem as mesmas configurações. A gente tem o cor de fundo branca, ó, você pode observar também no div caixinha. Então, nós temos algumas configurações que se repetem em várias, ó, aqui no div rodapé nós também temos, ó, essas mesmas configurações. Então, aquilo que se repete em várias configurações de vários elementos, normalmente a gente faz assim, a gente coloca esses comandos que se repetem num local só, né? Então vou pegar, por exemplo, aqui embaixo, né? Vou abrir e fechar a chave, como você pode ver aqui, e vou colocar aqueles comandos que se repetem. Então, no caso, esse comando aqui se repete, né? Aqui, ó, né, o comando de largura 1300 e cor de fundo branco. Se repete onde se repete esse comando? Esse comando ele existe aqui nesse div rodapé. Então eu vou pegar aqui, ó, div rodapé, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Então ele se repete no div rodapé. Onde mais esse comando se repete? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses dois comandos se repetem, né? A gente vê, eu quero achar onde tem a repetição de ambos. Por exemplo, no div caixa 1, ó. No div caixa 1 eu tenho a repetição desse comando e desse comando também. Então vou apagar ali do div caixa 1, ó, vou apagar daqui e vou copiar esse div caixa 1, vou colocar lá embaixo também. Então se repete nesse div rodapé, vírgula, se repete também no div caixa 1. Aí eu vou achar lá em cima onde mais se repete esse grupo aqui desses dois comandos. Se repete também aqui, ó, no div cabeçalho, tá vendo? Esses dois comandos se repetem. Então, eu apago esses dois comandos daqui, copio esse div cabeçalho daqui, ó, copio esse carinha e coloco lá embaixo, separando por vírgula, ó. Então, coloco vírgula aqui, ó, e coloco aqui que está se repetindo. Vamos ver se tem mais algum lugar que se repete esses dois comandos. Não.
Então o que você pode observar aqui? Aqueles comandos que se repetem, eu vou até tirar daqui, eu vou dar um Ctrl X, vou tirar daqui e vou colocar lá em cima. Não que precisa colocar lá em cima, você pode deixar lá embaixo, normalmente. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando você tem algumas configurações CSS que se repetem em vários locais, em vários elementos, por exemplo, se repete no div rodapé, se repete no div caixa 1, se repete no div cabeçalho, se repetem essas configurações, ao invés de colocar, de repetir essas configurações nesses divs, eu coloco esses divs separados por vírgula, aqui, abro chave, fecho chave e coloco aquilo que é comum a eles aqui em cima. E nesses divs aqui embaixo, na configuração desses divs individualmente, eu coloco apenas aquelas configurações que são específicas, que não se repetem. Tá? Então aqui ó, são configurações que não se repetem nos demais, tá bom? Você pode observar, ó, não se repete, não se repete, não se repete nos demais. Ou se repetir aqui o atributo, mas com valor diferente, não vale, tem que ser igualzinho, tá? Então a gente deu uma otimizada. Outra coisa que você pode fazer para otimizar um pouco esse trabalho é o seguinte. Você pode observar aqui que eu tenho, por exemplo, o div caixa 1. O div caixa 1, dentro do div caixa 1, eu tenho a tag A e eu tenho também o div caixinha. E eles estão nessa hierarquia, ó. Esta tag A aqui, que torna esse grupo um link clicável, ela está dentro do div caixa 1. Então, na verdade, a gente tem o seguinte, o div caixinha, se você analisar, ele está dentro da tag A, que está dentro do div caixa 1. Então, muitas vezes você vai ver isso daqui no código assim, ó, mostrando essa hierarquia. Como o div caixinha está dentro da tag A, que está dentro da tag div caixa 1, às vezes você vai ver isso dessa maneira quando se refere ao div caixinha. Então, quando você tem o div caixinha aqui, às vezes você tem assim, ó, div.caixa 1, div caixa 1, vírgula A, div caixa 1, cadê? Div caixa 1, opa, div caixa 1, aí eu tenho espaço A, espaço div caixinha. O que significa isso? Aqui não tem vírgula não. Significa o seguinte, que o div caixa 1 está dentro que o div caixinha está dentro da tag A, que está dentro do div caixa 1. Então eu estou estabelecendo um nível de hierarquia aqui, tá? Ou eu poderia colocar que o div caixinha está só dentro do div caixa 1. Então, às vezes, você pode encontrar no código dessa maneira. Então, você tem assim, ó, div caixinha, A e div caixa 1. Significa que ele vai aplicar essas configurações aqui apenas nos divs caixinha que estiverem dentro de uma tag A, que estiverem dentro de um div chamado caixa 1. Então, é uma maneira de você mostrar que se tiver algum div caixinha que não tiver dentro de uma tag A e não tiver dentro de um div caixa 1, essas configurações não serão aplicadas. Elas só serão aplicadas para divs com class caixinha que estiverem dentro de uma tag A e que estiverem dentro de um div caixa 1. Estabelece-se aqui um nível de hierarquia. Da mesma forma que você vê aqui, ó, imagem, tá vendo? IMG, imagem. Se a gente olhar lá, o IMG imagem está dentro do div caixinha. Então, se eu quero aplicar, ó, o IMG com classe imagem, está dentro do div com classe caixinha. Se eu quero aplicar aquelas configurações apenas para os IMGs chamados imagem, que estão dentro do div chamado caixinha, eu colocaria um nível de hierarquia lá. Então eu colocaria o seguinte, div.caixinha, espaço, IMG imagem. Significa o que aqui? Que eu quero aplicar estas configurações aqui, ó. Estas configurações serão aplicadas apenas nos IMGs, nas tags IMGs cuja classe é imagem, que estejam dentro de um div chamado caixinha. Se tiver algum IMG com classe imagem fora de div chamado caixinha, ele não vai aplicar essas configurações. É uma maneira de você estabelecer, então, uma hierarquia, ou seja, aplique essas configurações apenas nesse elemento aqui, ó, nesse IMG com class imagem,
que esteja dentro desse div. Se não tiver dentro desse div, não aplique, tá? Você estabelece o nível de hierarquia. Igual aqui, ó, eu tenho div caixinha H1, significa aplique essas configurações nos H1, nas tags H1 que estão dentro do div caixinha. Então só vai aplicar, por exemplo, nesse H1, porque esse H1 está dentro do div caixinha. O div caixinha fechou aqui embaixo. Esse H1 está entre esse div e esse barra div, está dentro do div caixinha. Esse H1 está no interior desse div caixinha. Então por isso que eu coloquei div caixinha H1. Significa o quê? Aplique essas configurações apenas nas tags H1 que estejam dentro do div caixinha. Da mesma forma você tem o A, né? Eu estou no A, você vai ver o seguinte. Essa tag A, eu quero me referir a essas tags A's que estão dentro do div caixa 1. Ou seja, se eu quero aplicar aquelas configurações nas tags A's, nesse cara aqui, ó, que está dentro do div caixa 1 apenas, ó, apenas nas tags, ó, essa tag A e essa tag A estão dentro do div caixa 1. Então eu teria de colocar o que aqui para estabelecer esse nível de hierarquia? Ponto caixa 1 espaço A. Significa, aplique essas configurações apenas nas tags A que estão dentro do div caixa 1. Da mesma forma eu faço aqui, ó. O A dois pontos over é só quando levar o mouse em cima, quando levar o mouse sobre o link, né? Quando levar o mouse sobre aquela área que tem o A. Significa, quando levar o mouse sobre aquela área da tag A, que está dentro do div caixinha, aplique essa configuração. Mas eu estou estabelecendo um nível de hierarquia nesse caso. É obrigatório? Não, você tem de analisar. Se você tiver, por exemplo, um H1 que estiver fora do div caixinha e você não quiser aplicar essas configurações aqui neste H1 que estiver fora do div caixinha, então aí você estabelece o nível de hierarquia, porque aí você fala, olha, aplique essas configurações apenas no H1 que estiver dentro do div caixinha. Se tiver qualquer H1 fora de um div chamado caixinha, não aplique. Então, você, nesse caso, é necessário você colocar o nível de hierarquia, igual aqui, ó, img imagem. Então, quer dizer, aplique essas configurações apenas nas tags imgs, cuja classe é imagem, que estejam dentro de um div cuja classe é caixinha, né? Ou seja, se tiver algum img fora de um div chamado caixinha, ele não vai aplicar essas configurações. Essa é uma maneira de você melhorar um pouco o teu código, tirar aquilo que é comum a vários divs e separar por vírgula, como você vê aqui, ó, tá vendo? Separo aquilo que é comum a vários elementos e coloco eles separado por vírgula e aplico a todos eles de uma vez só para evitar repetição e estabeleço o nível de hierarquia quando for necessário. Em termos de resultados, se a gente for lá e executar o código, né? Eu vou abrir aqui, vou executar o código para você ver. Não vai ter mudança de resultado, o resultado é o mesmo, então você não mudou nada, você está vendo? O resultado é o mesmo. Eu apenas estou mostrando para você como você pode melhorar, como você pode otimizar o teu arquivo CSS. Ah, mas e se eu preferir repetir esse comando, esses dois comandos nesses vários divs? Tudo bem, você que sabe, é uma opção sua. Agora, essa questão da hierarquia você tem de entender, porque às vezes você quer aplicar uma configuração apenas num elemento que está dentro de outro elemento e não num elemento de mesmo nome que esteja em outro local, tá? Outra coisa que eu quero te mostrar também, então eu mostrei como otimiza o arquivo CSS. Às vezes você faz o arquivo, tanto HTML como CSS, e acha que você está arrebentando. Você fala, pô, fiz o arquivo, tá certinho, tá muito bom, eu sou o cara. Olha, aqui tem um arquivo HTML, tá bom? Eu fiz na aula anterior que você pode ver aí no canal, tá? Eu vou copiar esse código. Será que ele está certinho mesmo? Será que eu fiz de acordo com os padrões estabelecidos pela W3C, que é quem regulamenta, quem criou e regulamenta essa linguagem? Eu selecionei todo o código, vou dar um Ctrl C, aí eu vou entrar no site de validação, que é esse daqui, ó, validator.w3.org. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você. Aí eu clico aqui em cima em Validate by Direct Input,
Aqui no Use Doctype eu vou escolher HTML5, porque eu fiz em HTML5, tá vendo? Escolhi aqui e vou colar aquele código nessa área aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Colei aquele código inteiro que eu fiz aqui. Será que eu fiz o código certinho? Eu vou clicar em Check aqui embaixo e vou ver. Vamos ver, ó, Check. Olha só, quase, né? Ele está dando um problema aqui, que na verdade não chega a ser um erro, mas é uma recomendação. Ele fala assim, ó, considere colocar o atributo lang na tag HTML. O atributo lang é para estabelecer a linguagem, é para estabelecer o idioma no qual a página foi feita. Ou seja, ele está falando, na verdade, o seguinte, que para ficar 100% esse meu código, só faltou colocar no HTML aqui, ó, o lang igual a, no caso, no nosso idioma, é PTBR, tá? Português Brasil. Então eu coloco aqui, vou copiar esse código de novo, tá? Porque eu fiz essa modificação que ele solicitou aqui, que é uma modificação simples. Copio de novo, vou pegar aqui, ó, eu até poderia alterar direto aqui, depois jogar a alteração lá, mas eu vou apagar aqui, vou colar novamente e vou clicar em Check novamente. Agora sim, ó, agora mostrou a mensagem aqui, ó, documento checado, a checagem do documento está completa, nenhum erro ou recomendação encontrada. Então agora eu percebo que o meu código está 100%. Às vezes você faz um código cheio de erros, mas mostrou na tela. Mostrar na tela não significa que o teu código está dentro dos padrões da W3C, dentro dos padrões profissionais. Agora sim, uma vez que você passou no validador, e ele deu aqui que teu código não tem erros, aí sim teu código está dentro dos padrões profissionais, tá? Tem também o de validação do CSS, que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você. Esse é para validar CSS. Então o que eu faço? Eu vou lá, pego o meu código CSS aqui, ó, esse carinha aqui, copio ele inteiro também, faço o mesmo processo, Ctrl C, né? Vou aqui, ó, por entrada direta, colo aqui, ó, Ctrl V e clico em verificar. Vamos ver, ó, beleza, ó, já deu aqui, ó, parabéns, não foram encontrados erros na sua folha de estilo. E sabe o que é mais legal aqui? Ele te dá um código que você pode colocar um certificado de validação na tua página. Então eu posso pegar esse carinha, esse código aqui, ou esse código aqui, ó, que vai gerar essa imagem de validação. Olha que legal isso, né? Então vou copiar esse código aqui, ó, copiei, vou copiar esse código, e vou colocar no meu arquivo HTML lá, ó. Vou pegar o meu HTML, o meu index, vou colocar esse negocinho aí, por exemplo, aqui no meu, deixa eu ver aqui, cadê? No meu rodapé. Aqui, ó, tem aqui o H1, meu rodapé, né? Vou pegar aquele código e vou colar aqui dentro do meu rodapé. Tá vendo aqui, ó? Colei aquele código aqui, tá? Aquele código vai me gerar aquela imagem indicando que o meu trabalho, né, o meu código está 100% validado. Então, olha só que bacana isso daqui, né? Eu copiei aquele código lá, colei dentro do meu div rodapé, ó, div class rodapé, eu colei aquele código que ele me deu, aquele código dizendo que o meu CSS estava validado, eu salvo aqui, ó, file, save as, save all. Aí eu venho aqui na minha página, olha lá, vou salvar, vou atualizar. Olha só que ele, cadê? Eu acho que eu não salvei, ou deixa me ver aqui, site aula 2, não, na verdade é que eu estou alterando um cara diferente, eu estou no site aula 3 e estou alterando o site aula 2, que é esse daqui. Então vamos abrir o site aula 2, aqui, esse daqui está correto, tá? Então olha só, esse site aula 2 está aqui, ó, aqui o símbolozinho, ó, CSS Validator, significa que está validado, tá bom? Significa que está validado. Aqui tem de estar hospedado para a pessoa poder clicar e ele validar. Mas para você ver que uma vez que você valida o código, você ganha esse selinho de validação que você pode copiar o código e colocar no teu site indicando que teu código está validado de acordo com a W3C, que regulamenta a linguagem. Então, é muito importante que você valide teu código para ter certeza que você não está cometendo erros, porque o navegador não mostra erro. O navegador ele renderiza, mesmo com você errando na digitação dos códigos. Fica a dica para você. Você quer fazer de uma maneira profissional? Então sempre valide teu código nesses links que eu vou deixar aí para você fazer a validação e procure sempre estabelecer as relações
de herança aqui, as relações de, como se diz, as relações aqui dos elementos, né? Ou seja, de hierarquia dos elementos. Qual elemento que está dentro de qual elemento que você está configurando? É obrigatório? Não. Mas é bacana fazer? É profissional? Fica um negócio mais legal, mais claro? Fica. Então procura fazer, que vai melhorar certamente o teu código e vai permitir que você tenha um desenvolvimento melhor. Então, até o próximo vídeo. Fica a dica aí para você.